da carta de Filipenses, ela funciona como um fechamento duplo, na verdade. Ela encerra, em primeiro lugar, essa sessão que nós temos trabalhado aqui, que começa no capítulo 3 e que funciona como um alerta contra os falsos mestres. Você se lembra que no capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele alerta a igreja contra os falsos mestres. E nesse contexto, ele trata daquilo que nós trabalhamos como sendo a confiança na carne e a confiança em Jesus Cristo. Ele adverte os crentes a não confiarem na sua própria carne, mas a confiarem somente em Cristo para a sua justificação. Nós vimos isso na primeira sessão do capítulo 3. Depois ele adverte os crentes a que confiem em Cristo também para a sua santificação. Não busquem se santificar na sua própria força, mas busquem se santificar no poder do Evangelho de Cristo. E a sessão que nós temos diante de nós, ela encerra esse trecho, ela encerra esse alerta contra a confiança na carne. Agora, num plano mais amplo, essa sessão encerra toda a parte exortativa, vamos chamar assim, da carta aos Filipenses. Lembrem-se que depois de dar um relatório do Evangelho, de como estava a sua situação, de como estava o progresso das igrejas, o apóstolo Paulo começa a exortar os Filipenses no verso 27 do capítulo 1. E nesse verso 27 ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E nós vimos que a palavra que é traduzida aqui por viver por modo digno do Evangelho significa mais literalmente portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho. Então a ideia de cidadania aparece aqui no verso 27 do capítulo 1 e, não surpreendentemente, ela vai aparecer de novo aqui no capítulo 3, no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus. A palavra aqui é cidadania. As duas da mesma raiz, a nossa cidadania está nos céus. Então, essa sessão encerra tanto esse alerta contra os falsos mestres, como encerra a exortação para que os crentes vivam de modo digno do Evangelho. E como toda conclusão, ela remete a coisas que já foram ditas antes. Então, não nos espanta que alguns temas já trabalhados anteriormente estejam presentes aqui de novo. Por exemplo, a ideia de que nós devemos seguir modelos, né, de que nós devemos seguir exemplos. No capítulo 2, Paulo nos exortou a seguir o maior de todos os exemplos, o exemplo de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mais para frente, ainda no capítulo 2, Paulo fala do exemplo de Timóteo e fala também do exemplo de Epafrodito, que era o pastor daquela igreja local. E agora, no capítulo 3, Paulo usou mais de uma vez o seu próprio exemplo. Primeiro como um exemplo negativo de alguém que confiava na carne, mas também como um exemplo positivo de alguém que, depois da sua conversão, passou a confiar unicamente em Cristo. Um outro tema que aparece aqui, que já apareceu antes, é a ideia dos inimigos do Evangelho, nós já falamos sobre isso. E um terceiro elemento também já mencionamos, que aparece novamente aqui, é a ideia da nossa cidadania. Mas agora, o que Paulo antes chamou da nossa cidadania no Evangelho, ele diz: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho. Aqui ele mais especificamente define a nossa cidadania como sendo uma cidadania celestial. A nossa pátria está nos céus. E esse é o foco dessa sessão, a nossa vida celestial, a nossa esperança dessa vida celestial que nos encoraja a perseverar na santificação cristã. O ponto de Paulo aqui, então, é que nós já temos essa vida celestial. Veja que ele diz no verso 20, a nossa pátria está nos céus, isso já é a nossa cidadania. Mas ele também fala de algo que nós ainda esperamos, ainda aguardamos. Ele diz de onde aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo, etc, etc. Então, é uma vida que os crentes já possuem, mas uma vida que nós ainda esperamos desfrutar completamente. E é a esperança dessa vida celestial que funciona aqui como um encorajamento para a nossa perseverança na santificação cristã. O que nós temos, então, irmãos, nessa passagem é um encorajamento para viver agora como cidadãos dos céus. A nossa vida prática agora sendo influenciada pela esperança que nós temos da vida futura.
E ela começa com uma exortação. Na verdade, há duas exortações, uma no verso 17 e uma no capítulo 4, verso 1. E a maioria dos comentaristas concordam que elas significam basicamente a mesma coisa. Paulo começa e termina, a linguagem é diferente, mas o que ele quer dizer é a mesma coisa. Veja comigo o verso 17. Nós temos aqui o imperativo à vida celestial. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vejam, irmãos, que Paulo aqui talvez soe para alguns, principalmente com a nossa sensibilidade moderna, a nossa ideia de que humildade nos proíbe de nos apresentar os outros como um exemplo. A gente talvez se impressione com essa declaração de Paulo. Paulo diz claramente, sede imitadores meus. E esse não é o único lugar em que ele faz isso. Em várias de suas epístolas, o apóstolo Paulo nos chama a imitá-lo, chama os crentes a imitar o seu exemplo. Isso nos ensina, irmãos, algumas coisas importantes. A primeira delas, um tanto óbvia, é que nós naturalmente seguimos exemplos. É da natureza humana que nós tendemos a imitar as pessoas que nos cercam. E é por isso que em outro lugar Paulo vai alertar contra maus exemplos. Ele vai dizer as más companhias corrompem os bons costumes. É natural que quando você anda na companhia de pessoas de uma certa índole, você comece a absorver algo da índole daquelas pessoas com quem você anda. É por isso que você às vezes vê uma pessoa, um adolescente que quer ser rebelde, não quer seguir exemplos, não quer seguir modelos, não quer seguir padrões, e de repente você olha para aquele adolescente ou para aquela adolescente e ela, na verdade, anda igual aos amigos do seu grupo. Ela não está sendo rebelde ou individualista no sentido absoluto, mas ela está seguindo o padrão de um determinado grupo. Ela está imitando, ela está seguindo um modelo. O que Paulo diz aqui é que nós devemos procurar bons exemplos para imitar. O que Paulo diz aqui é que nós devemos procurar bons modelos para seguir. Observar, e veja que ele diz, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É um dever nosso como crentes olhar para as pessoas à nossa volta, olhar para os líderes da igreja, mas também para outros irmãos na congregação, olhar para aquilo em que eles nos servem de bons exemplos e aprender com eles. O que é interessante aqui é que Paulo, ao dar esse comando de imitação, ele não está dizendo, imite a minha perfeição. Lembre-se, Paulo acabou de dizer, no início da sessão anterior, que ele não é perfeito. Veja o verso 12 comigo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, Paulo não está dizendo, imite a minha perfeição cristã. Paulo está dizendo, imite a minha perseverança. Imite a minha busca por progresso. Imite o meu desejo de lançar para trás a velha vida e me apossar da nova vida que nós temos em Cristo. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós não deveríamos ter vergonha de olhar para outros modelos e não deveríamos também ter vergonha de procurar ser modelo para outras pessoas. Não de perfeição, obviamente seríamos hipócritas se chamássemos as pessoas para olhar para nós e imitarem a nossa perfeição, mas nós podemos nos oferecer como modelos de pessoas que estão sinceramente buscando crescer na santificação. É uma santificação prática e uma santificação perseverante que Paulo tem em vista aqui. Ele está dizendo, olhem para mim, eu sou alguém que não apenas ensina, mas que procura viver de acordo com esse modelo. Eu não sou apenas alguém que fala sobre isso, mas que pratica essas coisas. E por isso vocês devem imitar o meu exemplo. Ele diz, então, no verso 4, verso 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Essa é a imitação que ele tem em vista. Permaneçam firmes. Não perfeição, mas perseverança. Não retrocedam, não fiquem parados onde estão,
mas façam progresso. Nós temos então aqui um imperativo para vivermos uma vida de santificação, uma ordem de buscarmos crescer nessa vida celestial. Mas então Paulo sai quase que imediatamente dos bons exemplos para os maus. Veja os versos 18 e 19. Nós temos aqui os inimigos da vida celestial. Pois muitos andam entre nós, ele diz, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Há muita discussão entre os comentaristas se esse grupo aqui, dos versos 18 e 19, são os mesmos falsos mestres lá do capítulo 3, versos 2 e 3. E a verdade é que não parece haver uma resposta definitiva. Provavelmente os comentaristas que estão certos são aqueles que dizem que Paulo, na verdade, de propósito, tirou toda a especificidade do mau exemplo para deixar para a gente uma régua com a qual a gente se medir. Então, em vez de tentar ficar identificando quem são esses do verso 18 e 19, parece que Paulo, propositadamente, ele diz, eu quero que vocês pensem se não são vocês. Eu quero que vocês pensem se vocês não estão seguindo esse mau exemplo. Porque parece que são pessoas que estão dentro da igreja, ou que um dia estiveram dentro da igreja, pelo menos, e que estão destilando esse veneno por debaixo do pano, e por isso são uma ameaça à vida da igreja. Então, Paulo descreve esse grupo como inimigos da cruz de Cristo. Essa é uma expressão que normalmente Paulo usa para os judaizantes, o mesmo grupo que ele mencionou no capítulo 2, a falsa circuncisão. Mas o verso 19 parece indicar que não é um grupo de judaizantes legalistas, mas sim um grupo de libertinos que dizem que você pode viver como você quiser. O Deus deles é o ventre, né? Parece que aqui é um grupo de pessoas que dizem que não deve se preocupar com a lei. A verdade, irmãos, é que judaizantes, o legalismo e antinomianismo não estão tão distantes assim. Você inventar mandamentos e querer obrigar outros a seguir esses mandamentos, e você não se preocupar com os verdadeiros mandamentos de Deus, não são coisas tão diferentes. Não muito tempo atrás, eu ouvi o relato de um irmão sobre uma pessoa, um amigo que nós tínhamos em comum, não exatamente um amigo, mas um conhecido de redes sociais, e essa pessoa tinha uma teologia muito séria, até um pouco extremista, e era um defensor de que as mulheres usassem véu no culto. E depois se descobriu que aquele mesmo jovem, ele paquerava várias moças ao mesmo tempo nas redes sociais. Então, de um lado, um legalismo, do outro, uma vida libertina por debaixo do pano. Também não faz muito tempo que o líder de uma igreja que a nossa própria denominação já tinha considerado seita, uma igreja que se intitulava puritana, e o líder dessa igreja foi descoberto em vários escândalos morais e teve de fugir para um outro país para se esconder dos seus pecados. Legalismo e libertinagem não andam tão distantes assim um do outro. E parece que Paulo ataca as duas frentes ao mesmo tempo aqui. De um lado, ele diz que esses homens são inimigos da cruz de Cristo, mas, ao mesmo tempo, o Deus deles é o ventre. Eles acrescentam leis que Cristo não deu, que a palavra de Deus não dá, e, ao mesmo tempo, eles vivem para os seus próprios desejos, para as suas próprias paixões, satisfazem as suas necessidades mais animais, sem qualquer pudor. O foco de Paulo aqui não é tanto no que esses falsos mestres ensinam, mas no que eles fazem. Não é simplesmente o ensino deles, mas a prática deles. E não é simplesmente a prática que Paulo tem em vista aqui, mas principalmente o final deles. Irmãos, esse é um padrão que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Você quer ver se um homem tem o favor de Deus, se um homem é feliz e bem-aventurado, você não olha para como ele vive agora, você olha para o final da vida.
Não é assim que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que esse salmo termina? Dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do perverso perecerá. O que é que está dizendo? O final deles é diferente. Assim foi também com Asaf no famoso Salmo 73. Né? Ele se escandaliza com a prosperidade dos ímpios, ele vê os homens perversos prosperando, enriquecendo, tendo vidas longas e fartas. E ele se assusta, se escandaliza, se questiona. Quando é que ele finalmente entende? Ele diz, quando eu fui no templo e vi o fim de todas as coisas. O que Paulo diz para nós aqui é a mesma coisa. Paulo diz, você quer ver qual é a vida realmente feliz, qual é a vida realmente bem-aventurada? Olhe para o fim das coisas. Qual é o destino desses homens? Ele diz, o destino deles é a perdição. O destino deles é a destruição. Esse é o final deles. Ele acrescenta, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua vergonha. Aquilo que eles hoje consideram glória, aquilo que eles hoje consideram sucesso, aquilo que eles hoje consideram status, no final vai ser vergonha, infâmia. Em vez de baterem no peito e se exaltarem pela vida libertina que eles levam, ou pelo reconhecimento público que eles têm de serem homens puritanos, no final, tudo isso virará vergonha. Eles tentarão se esconder nas cavernas, para que não sejam encontrados pelo Senhor que vai se manifestar no último dia. E aí Paulo diz o que é que está no coração desses homens. Veja que ele termina dizendo qual é a raiz do problema. Visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. A palavra para preocupação aqui é a mesma palavra que nós já mencionamos repetidas vezes para pensar, né? Palavra que aparece quase em todas as passagens de Filipenses. Eles só pensam nas coisas terrenas. Esses falsos mestres, esses homens que são maus exemplos para Paulo, o que caracteriza eles é uma mentalidade terrena. É uma mentalidade terrena. Eles não estão pensando no fim celestial das coisas. Eles não estão pensando na vida com Deus. Mas tudo o que preocupa esses homens é o que eles podem ter agora. Dinheiro, sucesso, status, tapinhas nas costas dos outros religiosos que seguem o seu grupo, prazeres. Isso é o que interessa a eles agora. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Paulo diz, não é esse o caminho que vocês devem trilhar. Se vocês querem crescer, fazer progresso numa vida celestial, vocês precisam olhar para esses exemplos e correr para o outro lado. Vocês precisam olhar para esse mau modelo e fazer tudo ao contrário. Então, depois de nos falar sobre o imperativo da vida celestial, os inimigos da vida celestial, Paulo nos dá um incentivo à vida celestial nos versos 20 e 21. Veja o que ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que, como dissemos antes, Paulo nos fala de algo que já é nosso. A nossa cidadania está nos céus. Irmãos, essa é uma das grandes verdades do Novo Testamento, que nós não podemos perder de vista quando nós pensamos sobre quem nós somos. Nós não somos pessoas que um dia vão receber a vida eterna. O apóstolo João diz, essas coisas eu escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vida celestial não é o que nós vamos ter no último dia, porque o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo é o que torna o céu céu. Então, o fato de o Espírito habitar em nós significa que nós já temos essa vida celestial. O Espírito Santo é o penhor da nossa ressurreição. E se o Espírito está em nós, nós já temos a garantia dessa ressurreição futura. Isso é algo que deveria ser o primeiro grande motivador para nós vivermos uma vida celestial. Nós já sabemos o que é essa vida. Não é algo totalmente desconhecido para nós, não é algo totalmente estranho.
Não é algo que a gente não sabe nada a respeito, mas o Espírito testifica dentro de nós que tipo de vida é essa. Ele nos fala e dá testemunho em nós de que nós temos essa vida e do que marca essa vida celestial. E isso é um encorajamento para nós vivermos de acordo com essa vida que já temos. Mas o apóstolo Paulo quer nos lembrar de que isso que nós temos é só o começo daquilo que nós ainda teremos. O que nós teremos ainda? De repente, todos os verbos vão para o futuro. Ele diz, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O que nos motiva para viver uma vida que não é focada nas coisas terrenas? O que é que nos motiva para viver uma vida que está disposta a negar os prazeres e o sucesso e o status e todas essas coisas? Paulo diz, é a esperança que nós temos de ver o Senhor Jesus. De onde nós aguardamos, lá dos céus, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, como o pastor Paulo mencionou no sermão desse domingo, os anjos, quando os apóstolos viam o Senhor Jesus subir aos céus, os anjos se aproximaram dos discípulos e disseram, ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, Paulo nos lembra aqui de que essa é a nossa expectativa. O Senhor Jesus retornará, nós aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz o que é que ele vai fazer por nós. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Algo interessante que talvez a gente não perceba ao ler esse texto pela primeira vez, mas certamente numa leitura mais atenta deve ficar claro, é que esses dois versos, eles trazem várias alusões ao que Paulo disse de Cristo no capítulo 2, os versos 6 a 11. Lembram-se daquele hino cristológico glorioso no qual nós meditamos algum tempo atrás. E Paulo diz que esse Cristo, ele se humilhou e após um período de humilhação ele recebeu glória. E o que é que Paulo diz que vai acontecer conosco aqui? Ele diz, nós temos um corpo de humilhação, mas o que é que esse Cristo que foi glorificado vai fazer? Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. A palavra que aqui está como igual é a forma do corpo da sua glória. Nós teremos um corpo glorificado como é o corpo de Jesus Cristo agora. E essa é a nossa esperança. Nós não teremos simplesmente vida eterna no sentido de duração, mas vida glorificada. Vida onde não haverá dor, nem doença, nem lágrimas, nem tristeza, nem morte, e o melhor de tudo, nem pecado. Vida sem corrupção, vida sem mancha, vida sem imperfeição. Paulo diz, quando o Senhor se manifestar, ele transformará o nosso corpo de humilhação, nosso corpo humilhado, para ser igual ao corpo da sua glória. Qual é o poder que Jesus tem de fazer isso? Veja que ele termina falando desse poder. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui também nós temos uma alusão ao hino cristológico do capítulo 2. Cristo é dito lá no capítulo 2 que o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor. E aqui a mesma ideia de que Cristo está exaltado acima de tudo e que tudo está debaixo dos pés dele, é o que Paulo diz. Ele diz, Cristo tem um poder de subordinar a si todas as coisas. Não há nenhuma resistência humana ou demoníaca que possa vencer o poder de Cristo. E esse Cristo que está assentado à direita de Deus Pai nos céus e que prometeu voltar para nos glorificar, ele vai fazer isso porque ninguém pode impedi-lo. Porque não há nenhuma autoridade nos céus ou na terra que possa resistir ao seu poder.
Então, irmãos, o que nós temos aqui diante de nós é um encorajamento para nós vivermos vidas santas. Esse tem sido o tom de Paulo ao longo da segunda metade do capítulo 3. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas aí vem a pergunta, como é que eu me encorajo? O que me motiva a viver essa vida? Paulo diz, é a esperança que vocês têm dos céus. É a esperança que vocês têm de que essa cidadania celestial que já é de vocês se torne plena possessão, pleno gozo, pleno desfrute daquilo que já é de vocês. É como um menor que fica órfão, os pais morrem e deixam para ele uma grande herança. E essa herança é dele já, mas por enquanto está na mão de tutores que entregam a ele apenas a parte necessária para que ele tenha uma vida digna e cresça. Mas a plena posse dessa herança aguarda chegar o dia da sua maioridade. Enquanto ele não completar aquela maioridade, ele tem a herança, mas ainda não desfruta inteiramente dela. Nós crentes já temos essa rica e gloriosa herança em Cristo Jesus. Ela já nos pertence e nós sabemos que ela é nossa porque o Espírito Santo é o penhor, a garantia dessa herança. Mas nós ainda não experimentamos plenamente tudo o que isso significa. E o que nos motiva a viver vidas santas é, por um lado, pensar no que nós já temos, essa cidadania celestial, mas também meditar naquilo que ainda nos espera. Por isso, irmãos, que nós precisamos, com mais frequência, falar, meditar, estudar sobre o fim dos tempos, o fim das coisas. Não para debater diferentes correntes teológicas, mas para aumentar a nossa esperança nessas coisas. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, Paulo diz que Cristo promete uma coroa de glória para todos os que amam a sua vinda. É disso que Paulo fala aqui. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Enquanto amamos a vinda do Senhor, nós crescemos em santidade, porque a nossa vida vai se moldando por essa esperança que nós temos de encontrar com o Senhor no final. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que de fato essa seja a constante meditação do nosso coração. O dia em que nós veremos o Senhor e o nosso corpo de humilhação será transformado no corpo da sua glória, um corpo glorificado como o de Cristo. E que meditar nessas coisas nos faça diferentes agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela esperança gloriosa que nós temos em Cristo. Obrigado porque não precisamos colocar o nosso coração nas coisas terrenas, mas podemos reconhecer que a nossa pátria está nos céus. E que, como cidadãos celestiais, nós podemos viver com essa gloriosa esperança de encontrar o Senhor e de ser transformados à sua própria imagem. Ajuda-nos, Senhor, para que o Teu povo seja marcado por uma vida celestial. Que nós imitemos os exemplos dos irmãos à nossa volta que vivem vidas celestiais. Que nós possamos também nos tornar modelos para outras pessoas. Que a nossa vida seja marcada por perseverança, até aquele dia em que a perseverança se tornará pleno gozo da herança, até aquele dia em que a esperança se tornará visão. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.